Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, encontramos no Salmos 143, verso 5. Assim está escrito: Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Aqui o salmista Davi estava mais uma vez pedindo a Deus o livramento diante dos seus inimigos, mas ele não se esqueceu de trazer a lembrança, conforme ele diz aqui, os dias antigos, ou seja, os dias que ficaram no passado. E aqueles dias em que o salmista participou deles também, e que eram dias alegres, felizes, memoráveis, que traziam no coração a sensação de paz, de livramento, de segurança, porque o mover de Deus era presente. Não era algo distante, era algo contínuo na vida das pessoas. Mas também porque, se formos observar atentamente por que é que as maravilhas, as obras de Deus acontecem. Por que elas acontecem? Porque Deus encontra na terra alguém que esteja de acordo com o seu propósito, a sua vontade, que se coloca nas mãos de Deus, para que seja também um instrumento a quem Deus vai usar. Porque o que Deus faz aqui na terra, ele faz através das pessoas. Ele escolhe homens, mulheres, capacita, direciona, usa, segundo o seu querer, a sua vontade. E a pessoa vai na obediência, na dependência, no temor e na fidelidade. E realiza a obra de Deus. E faz todo o possível para que daquele trabalho possa surgir a gratidão, a glorificação a Deus, a adoração, o reconhecimento da sua soberania, do seu poder, da sua presença. É esse o intuito quando o Senhor, por misericórdia, utiliza-se de cada um de nós para realizar algo em seu nome. E aquilo é para a glória de Deus. E a nossa vida é para a glória de Deus. Então, tudo que fazemos, fazemos focado no que Deus pode receber daquilo que estamos fazendo. E aqui estava o salmista Davi. Davi, desde novinho, ele foi uma pessoa que tinha muitas experiências com Deus. Já desde novinho, adolescente ainda. Mesmo quando ele estava lá no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, foi o lugar onde ele teve as melhores oportunidades de ter uma comunhão íntima e segura com Deus. Foi ali que ele aprendeu muitas coisas, na solidão, no deserto, naquele momento, quando estava ali cuidando, e nas oportunidades, ele estava ali pensando, meditando, relembrando e glorificando a Deus, porque ali foi uma forma de Deus instruí-lo e dar a ele o crescimento necessário na confiança em Deus. Davi, na confiança que ele tinha em Deus, ele era invencível. E ele demonstrava isso. Ele disse: pelo meu Deus, eu enfrento um exército. Pelo meu Deus, eu salto uma muralha. Não é que Davi tinha força, mas o Deus que ele servia, em quem ele confiava, ele se entregava totalmente nas mãos de Deus, e ele sabia que no momento necessário Deus vinha em favor dele e ajudá-lo. Por quê? Porque ele vivia de tal forma que Deus tinha prazer em vir socorrê-lo e ajudá-lo. Então, quando chega neste ponto, ele diz: lembro dos dias antigos. Então, significa que ele estava atravessando, nesta ocasião, um momento
um tanto difícil, porque ele estava cercado de inimigos. E quem não os tem? Todos nós vivemos cercados por inimigos. Inimigos se fazem de graça. Não precisa ter um motivo aparente para alguém se tornar meu inimigo, seu inimigo, inimigo de quem serve a Deus. Não precisa ter um motivo aparente. Simplesmente pelo fato de a nossa vida estar de acordo com o propósito de Deus, já é o suficiente para que estes inimigos se levantem à nossa volta. E muitas das vezes são aqueles de quem nós menos esperaria esta atitude, mas elas acontecem. E veja aqui, olha como que Davi estava. Ele disse, o meu espírito se angustia em mim. Ele estava angustiado. Ele estava cercado. E o meu coração em mim está desolado. Numa situação como esta, de dificuldade, de sofrimento, de perseguição que ele estava enfrentando, ele olhou para si e disse que ele precisava lembrar-se dos dias antigos. Por quê? Porque o espírito dele estava angustiado. O coração dele estava desolado. E se ele continuasse naquele estado, espírito angustiado e coração desolado, podia se tornar uma presa fácil na mão do inimigo. E existem muitas pessoas que, quando chega neste ponto, que está atravessando por estas situações adversas, difíceis e perigosas na vida, ao invés de ele buscarem a Deus conforme o salmista fez aqui, eles entregam os pontos e julgam que não adianta lutar, não adianta permanecer, não adianta resistir. Então já se dão por vencidos. E quando a pessoa admite na sua mente, no seu coração, que não vale a pena lutar e perseverar firme e fiel, ele já se entregou à derrota. E ela é questão de momentos. Logo ela chega, ela bate a porta e vai encontrar um caminho aberto. Por quê? Porque a pessoa não teve o cuidado. Ele olhou para as situações aparentes e se amedrontou com elas e se intimidou. Se tem uma coisa que mais abate as pessoas, é elas deixarem-se intimidar por qualquer coisa que seja. Uma ameaça, uma acusação, uma perseguição, uma provocação, um desentendimento, uma contenda, um boato, uma mentira. Tudo isso são coisas que, se a pessoa não tiver o devido cuidado e não souber como está a condição dela com Deus, ela pode, por estas coisas, se abater e colocar tudo a perder na vida. Mas a palavra de Deus tem orientações para nós que não é este o caminho. Nós precisamos, em primeiro lugar, termos uma vida com Deus, uma vida separada para Deus, consagrada a Deus, viver na dependência de Deus, esperar a orientação dele para a nossa vida, porque quando nós estamos na dependência de Deus, não importa as circunstâncias adversas que vêm diante de nós. Nós não vamos nos preocupar com elas e nos deixar abater. Vamos enfrentá-la. Vai ter um momento de tristeza? Vai. Vai ter um momento de angústia? Vai. Vai ter um momento que o coração vai doer? Vai. Mas nós não vamos nos entregar a esta situação. Achar que, como estou cercado de todos os lados, de perigos, de ameaças, de perseguição, de pressão, então não há mais o que eu fazer. Então eu vou me deixar levar. Não. Se agirmos desta forma, nós estamos assinando aí a certidão da nossa derrota. Eu confesso que eu sou um derrotado. E nenhum de nós fomos chamados por Deus para ser derrotado. Nós somos chamados pelo Senhor, capacitados por Ele, alimentados por Ele, para sermos vitoriosos.
Problemas vamos ter. Difíceis? Sim. Impossíveis de resolver humanamente? Sim. Mas há um Deus em quem nós cremos e confiamos e a quem servimos, que habita no nosso interior. Então, com Ele, nós vamos seguindo adiante e Ele vai nos orientando, nos dando graça e força para que possamos prosseguir. Deus abençoe, irmão Leone. Para prosseguirmos. E o salmista estava nessa situação. Olha aqui. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Veja como foi forte a perseguição e a pressão em cima de Davi. E ele disse, pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. O que fazer numa situação como esta? Deixar-se levar? Se entregar? Não. Olha o que ele disse aqui. Lembro-me dos dias antigos. Que lembrança Davi tinha dos dias antigos? Aquela lembrança do mover de Deus, das operações de Deus, dos milagres, dos impossíveis que Deus tornou possível, dos improváveis que Deus tornou prováveis. Então ele diz aqui, lembro-me dos dias antigos. Ele tinha lembrança do que ele viveu em dias passados. E ele diz aqui, lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Então veja que interessante, esta é uma solução para quem está enfrentando problemas difíceis na vida, de ameaças, de provocação, de perseguição, de conflito, desentendimento, rivalidades. Então está aqui. Ao invés de se degladiar ou se considerar um derrotado, comece a pensar como foi a ação de Deus em dias antigos. Isto vai trazer um refrigério para o teu espírito. Vai renovar a tua esperança. Vai levar combustível para a tua fé, a tua confiança em Deus. E você vai se agigantar. Porque o homem que está confiado em Deus, ele se torna um gigante. Ele se torna um gigante. Quantas vezes Davi se apresentou como um gigante? Quando ele disse, parece-me que no Salmo 27, deixa eu me observar. Salmo 27, o verso 3. Salmo de Davi. Ainda que um exército me cercasse, ele diz, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele, no Senhor, confiaria. E agora ele está aqui dizendo, lembro-me dos dias antigos, aqueles dias que eu passei, que parece que não havia uma saída, e Deus entrou, interveio, e deu a solução, e deu a vitória. Então ele diz, eu lembro-me dos dias antigos e considero todos os teus feitos. É preciso considerar os feitos do Senhor. Ele diz, medito na obra das tuas mãos. À medida em que nós estamos meditando nas obras das mãos de Deus, nós estamos sendo renovados, nós estamos sendo fortalecidos, encorajados, animados, despertados, e o nosso semblante muda. O nosso coração muda, já não é mais aquele coração abatido, desolado, aquele espírito angustiado. Porque o Espírito de Deus começa a mover no nosso coração quando nós começamos a nos lembrar dos feitos poderosos do Senhor. E por que agora não está acontecendo mais estes feitos do Senhor? Será que Deus mudou? Não, Deus é imutável. Deus não muda. Ele é imutável. O profeta Isaías deixou escrito no capítulo 64, Isaías, o versículo de número 4, observe o que foi que
Isaías deixou escrito aqui. Ele diz assim, ó, porque desde a antiguidade, olha, antiguidade, não se ouviu com os ouvidos, nem se percebeu com os olhos, nem se percebeu e nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalhe por aquele que nele espera. Então, desde a antiguidade, não se viu alguém igual a Deus na sua obra, nos seus feitos, na maneira de agir, na maneira de operar. E as pessoas que vivenciaram esses dias, elas testemunharam isto, as coisas do Senhor. E aqui está o salmista pedindo para que lembrar-se dos dias antigos. Veja o que Jeremias deixou registrado em Lamentações 5. Lamentações 5 e 21, ele diz assim: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Jeremias estava escrevendo esta lamentação, pedindo ao Senhor que nos convertesse a ele e que nós pudéssemos ter os nossos dias renovados como dantes, ou seja, como antigamente, os dias antigos. Como eram os dias antigos? E o próprio Jeremias, em Lamentações 3 e 21, ele escreveu o seguinte: disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então veja, o que é que me traz esperança? O que é que me traz recordação para viver os dias atuais, enfrentar as dificuldades e vencê-las? É recordar dos dias passados. Dos dias passados. O salmista disse: lembro-me dos dias antigos. Jó lembrou-se desse dia. No capítulo 29 de Jó, diz assim, capítulo 29, versículo 2 até o versículo 5, diz assim: ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Então, Jó lembrou-se dos dias antigos, Isaías referiu aos dias antigos, Jeremias referiu aos dias antigos, Davi referiu-se aos dias antigos. Então, há uma virtude em trazer à lembrança os dias antigos. Não é que nós sejamos saudosistas, mas nós já atravessamos dias e tempos e anos que ficaram marcados no nosso coração. E quando estamos vivendo os dias de hoje, fazendo um comparativo com aqueles dias, quão distante nós estamos, quão diferente são os dias de hoje dos dias antigos. E por isso que sempre precisa se lembrar-se dos dias antigos. Veja o que o salmista Davi disse no Salmo 42, os versos de número 3 a 5, diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Aquele Deus que age, que opera,
que se manifesta no meio do povo, que faz obras poderosas. Onde está ele? Aí o salmista diz: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido no passado, eu havia ido com a multidão, fui com eles, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. E ele se volta para si e diz: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Então veja, estes homens viveram dias áureos, dias brilhantes, de vitórias, de livramentos, da operação poderosa de Deus. Eles viveram estes dias, como o salmista deixou registrado no Salmo 77, o verso 5. Está anotado assim: considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. Os anos dos tempos passados. Considerar os dias antigos e os anos dos tempos passados. Esta consideração, trazer a lembrança, a memória, as coisas que já vimos acontecer. Isto pode trazer alento e renovo para a nossa vida de fé, para a nossa esperança em Deus. Veja o que Moisés deixou registrado no livro de Deuteronômio, o capítulo 32, o versículo 7. Diz assim: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Dirão o quê? Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel. Então veja, lembra-te dos dias da antiguidade. Então é preciso voltar, é preciso lembrar desses dias. Aqui estamos falando dos dias bíblicos, dos povos da época em que este livro estava sendo escrito, nas experiências do dia a dia que Deus permitia pela inspiração do Espírito Santo que fossem registrados o seu plano, o seu propósito. Agora, olhemos para os nossos dias, os dias em que nós estamos vivendo hoje, em pleno século XXI. Nós encontramos na pós-modernidade um esfacelamento da fé, um enfraquecimento da esperança, porque muitas coisas absolutas estão sendo trocadas por coisas relativas e estão se perdendo aqueles princípios estabelecidos pela palavra de Deus. O temor está ausente, a dependência de Deus está ausente, a fidelidade a Deus está ausente. Tudo aquilo que norteia uma vida para que ela esteja em aliança com Deus, de acordo com o seu propósito e a sua vontade, para que o nome do Senhor seja glorificado e possamos ver nos dias de hoje o que vimos nos dias antigos. Mas ninguém quer pagar o preço hoje. Hoje as pessoas querem viver de oba-oba. E desta forma, os segredos de Deus não são revelados. A presença de Deus não se manifesta. Deus abençoe a irmã Ruth Augusta. É preciso que nós descubramos o caminho que os antigos trilharam para manter uma vida de comunhão com Deus, mesmo diante de guerras, perseguições, ameaças, provocações, intimidações, pressões, e não se deixaram levar
mantiveram-se firme na presença do Senhor, como que diz Moisés, como que vendo o invisível. E o Senhor se mostrou poderoso, forte, libertador, atuante na vida daquele povo. Eles experimentaram estes milagres. Nós, no passado, experimentamos muitos milagres. Mas o que acontece é que, com o passar do tempo, as coisas se acomodam e as pessoas vão se acostumando com as coisas. E quando se acostuma, perde a essência, perde o temor, perde a simplicidade, perde a comunhão, perde a forma de se apresentar diante do Senhor. Então nós encontramos aqui o salmista vivendo um dia difícil. Um dia em que ele estava com o espírito angustiado e o coração desolado. Mas ele podia lembrar-se de algo que ele já tinha experimentado. E isto foi o suficiente para que Deus renovasse a alegria e a esperança no coração dele, para uma vez mais ele observar os feitos do Senhor. Por que foi que o salmista deixou registrado no Salmo 103, o Salmo da gratidão, Davi? Ele diz o seguinte, olha, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quer dizer, tudo aquilo que Deus fez em nosso benefício, em nosso favor, nós não podemos esquecer. Nós precisamos bendizer ao Senhor, agradecer a Ele, e isto ficará na nossa memória e no nosso coração, para que naqueles dias difíceis que tivermos que enfrentar, como os dias da atualidade, nós podemos olhar para os dias da antiguidade, os dias antigos, e encontrar neles elementos nos quais a operação de Deus foi segura na nossa vida. E analisar por que hoje não acontece da mesma forma. Já observamos aqui que Deus não mudou. Deus é imutável. As operações de Deus não terminaram. Elas são ilimitadas. Elas continuam a operar. Então, aonde é que está a diferença? Quando no passado, não muito distante, as pessoas enfrentavam os piores problemas, perseguições e dificuldades na vida, resistiam e venciam. E hoje elas não se dão ao trabalho de enfrentar a peleja confiando unicamente em Deus. E, portanto, se entregam a todo tipo de situação e nós observamos eles parados, detidos, acanhados e abatidos pelo meio do caminho. Então, está na hora de seguir a orientação do salmista. Ele disse, lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos e medito na obra das tuas mãos. Quando nós seguirmos esta orientação que o salmista tomou para si e nós pudéssemos tomar para nós, isto vai nos fazer um bem incalculável. Vai renovar a nossa fé, a esperança, o amor, a alegria, a comunhão, o temor a Deus, a lealdade, a dependência. E tudo isto voltará a acontecer, porque Deus é o mesmo. E quem operou estas coisas nos dias antigos é o mesmo Deus que servimos hoje. Ele é eterno. Para ele não há passado e futuro. Ele é o eterno presente. Ele continua o mesmo. Então, o que fazer? Nós devemos lembrar-nos dos dias antigos para renovo da nossa esperança. Então, veja o que é importante nós lembrarmos dos dias antigos. Você tem na sua vida alguma experiência de Deus que marcou a sua vida,
E quando você está atravessando um momento difícil, o Espírito de Deus traz à tua lembrança aquele momento de vitória, de livramento. E você se fortalece, se levanta daquela situação, enfrenta e Deus te conduz em vitória. Mas é preciso lembrar dos dias antigos. A irmã Ruth está dizendo aqui, ó, glória a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ao nosso Deus toda honra e glória. Sim, somente a Ele. Ele é que age e opera nas nossas vidas. Então, o que o salmista disse? Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos e medito na obra das tuas mãos. Vamos assumir este caminho e vamos começar a trilhar por ele. Com certeza vai acontecer mudanças significativas na nossa vida para melhor. E nós vamos começar a ter vitórias sobre vitória, bênção sobre bênção, livramentos sobre livramentos. E a nossa fé jamais voltará à estaca zero. Ela sempre estará num nível aceitável diante de Deus. Mas é preciso lembrar-se dos dias antigos. Lembra do princípio da tua fé. Lembra como era a tua confiança, como era a tua entrega diante de Deus, como você colocava a sua vida no altar em sacrifício e consagração a Deus. Como você foi bem-sucedido. Como Deus teve prazer em usar a tua vida. E agora você está atravessando um momento difícil. Mas faça isto aqui. Lembra-se dos dias antigos, considera os feitos do Senhor, medita na obra das mãos dele, se posicione diante de Deus, chegue para perto do Senhor, reconsagre a sua vida a ele, peça de Deus o temor, a lealdade e fica na dependência de Deus. E não vai demorar muito tempo para você ver o operar da mão de Deus na tua vida, em teu favor e por teu intermédio. Grave isto. Tome esta reflexão como um conselho diretivo de Deus para a tua vida. Ele está esperando você tomar uma posição. Tome hoje esta posição. Faça como Davi. Lembro-me dos dias antigos. Considero todos os teus feitos e medito na obra das tuas mãos. E depois você vai testemunhar este novo operar de Deus na sua vida. O nome do Senhor será para sempre glorificado. Querendo Deus.